Boa noite, gente, tudo bem? Bom, hoje quarta-feira, mais um dia de Papo de Araque, esse dia muito feliz para mim e para vocês que estão aí, mais uma vez começando com uma audiência legal já, obrigado, gente, por estar aqui, por conhecer já o nosso cronograma e nos acompanhar, isso é muito legal. Bom, hoje vamos ter um papo super legal, super importante, mais uma vez uma mega aula para mim, né, eu tenho falado isso toda semana, daqui a pouco o clube vai pedir que eu pague mensalidade para eles para poder fazer este programa de tanto que eu falo que eu tô aprendendo aqui. Mas é verdade. Gente, olha só, eu tô ficando chique demais. Chique demais. Boa noite, Jabitar, Sônia, pessoal aqui assistindo, já mandando seus recados. Lembrem-se, mandem os comentários, mandem as perguntas de vocês, até porque hoje é uma grande oportunidade. Vou ler os principais tópicos, currículo resumido da nossa convidada de hoje, que vocês vão ver que o negócio tá chique demais. Ana Paula Simões. Quem é Ana Paula? Professora, vou ler, gente, que eu preciso de cola, que é enorme, tá? Professora instrutora e mestre em ortopedia e traumatologia e médica assistente do grupo de traumatologia do esporte pela Santa Casa de São Paulo, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina do Esporte, colunista da Eu Atleta do Globoesporte.com, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, especialista da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo. Tá bom para você? Tem mais. Médica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino entre 2005 e 2015, 10 anos. E também médica das Olimpíadas Rio 2016. Gente, então é o seguinte, se estava na dúvida se você assistiu hoje, acho que qualquer dúvida acabou, fique aí, que o negócio vai ser bom demais. Vou chamar a Ana Paula para a gente conversar. Bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bem, e você? Meu, que responsa para mim, hein? Poxa, eu falei, nem precisava ficar lendo currículo, você fica até com vergonha, é muita coisa. Não, mas tem que ler, porque... Vai mostrando aí o tempo de casa. Não, mas é bom, você sabe por que tem que ler? Porque às vezes tem muita gente que conhece aí do clube e tal, às vezes nem imagina, né, as coisas incríveis que você já fez e faz, né? Então, poxa, é um prazer, obrigado pelo seu tempo, por estar aqui falando com a gente hoje. É uma honra, é uma honra. Todo mundo aqui do clube que me conhece sabe que eu paro para conversar, porque o pessoal passa e fala, Ana, tô com dor aqui no joelho, Ana, meu ombro ali tava jogando tênis. Aí, pelo menos, sabe que eu sou ortopedista, né? Tem bastante homem na ortopedia, você já reparou que mulher é raro, né? Então a gente acaba ficando mais famosinha, assim, por ser mulher, né? Que sabe que destaca por ser uma exceção. E eu adoro. Se eu te conhecesse há um ano, um pouco mais de um ano atrás, a gente passou por uma coisa lá no teatro, nos primeiros ensaios nossos lá, o senhor William Cabarite, que é coordenador deste programinha aqui, que também é coordenador de teatro, caiu da escada lá. Ele já passou comigo. Você ficou sabendo desse episódio? Ele estava subindo a escada lá na sala de ensaio da gente, caiu a escada, e ele, o ombro foi para trás. Ele falou, não, tranquilo, eu já tive o ombro deslocado, tal, e pau, aí voltou de volta, falou, meu Deus do céu. Loucura, né? Que loucura, mas eu tô acostumada. Teve um episódio que eu estava grávida e eu tive que ajudar uma pessoa aqui no clube porque conhece. Teve um colega na academia que caiu o negócio, eu fui lá e ajudei a emergência. Então, assim, às vezes eu paro meu treino e tô ajudando aí quando eu tô aqui no clube. E na vida também. Obrigação do ofício, né? Não tem jeito, né? Mas eu acho uma delícia, porque eu me formei para isso, né? Para ajudar o próximo sempre. Adoro fazer live para também contribuir para o conhecimento das pessoas, para a gente poder ajudar a esclarecer, porque são coisas que às vezes podem ser numa conversa como essa, as pessoas ficam mais elucidadas frente a algum problema, e gosto de passar sempre um pouquinho de conhecimento para frente, né? A gente aprende tanto na medicina, para que guardar tudo para a gente, né? Com certeza, que legal. Isso, no clube tem muita gente que pratica esportes, né, diversos. O Bitar tá aqui já mandou campeã de natação, o Bitar é uma atleta, né, surfa. Então, acho que é legal, com certeza vai ser útil para todo mundo esse papo. Bom, vamos ao que interessa, então? Vamos, opa! Antes de mais nada, lembrando, pessoal, participe, mande perguntas, não perca essa oportunidade. Sei que vocês podem encontrar com ela aí nos corredores, mas aproveita que aqui ele está para isso apenas hoje, certo? Então, vamos aproveitar. Doutora... Manda ver. Pessoal também... Oi, o que foi? Pessoal também que quiser, manda pergunta aqui, que eu estou vendo nos dois celulares aqui.
Pedi para minha mãe ver também, tá todo mundo. Não, mas eles já sabem, se eles mandarem pergunta, já entra aqui na tela, ó, aqui, ó, o Bitar falando para você, ó, campeã de natação. Bitar é maravilhoso. Então, Bitar, eu quando entrei aqui no clube, entrei para nadar, né? Eu queria um lugar para ter um lugar para nadar. E aí eu descobri que o clube tem milhares de outras modalidades, acabei caindo na corrida, meu marido no tênis, as crianças também, mas eu entrei no clube por causa da natação. Então, o Bitar foi um grande incentivador para a minha permanência aqui no clube. Que bacana, olha só. O Bitar é demais. Eu falei que eu quero conversar com ele aqui qualquer dia. Ela deve ter muita história. Estalos nas juntas. Vamos falar sobre estalos. Temos 21 pessoas online já, tá? 21 pessoas. Pessoal chegando, dando oi, boa noite, oi, boa noite, oi, boa noite para todos. E aí, o que você pode falar para a gente sobre os estalos nas juntas? Estalos são barulhos articulares que a gente pode fazer, ó, no pescoço, nas mãos. Na verdade, existem várias técnicas, teorias de possibilidades, mas a mais famosa é que formam microbolhas dentro do líquido sinovial das nossas articulações, que quando eles se juntam, faz uma bolinha maior, e aí a gente acaba fazendo esse barulho como se estourasse essa bolha, e depois a gente não consegue fazer de novo, tem que formar as bolinhas de oxigênio de novo, como se fossem pequenas bolhas de ar. Mas existem crepitações que são causadas pela alteração do cocuroco, a cartilagem, que fica entre as superfícies. E aí, esse ranger, essa crepitação, muitas vezes cursa com dor. Então, eu falo assim, quando você estala uma articulação e ela não dói, pode ser as bolinhas de ar, pode ser um tendãozinho que se desloca ali do lado, e pode ser só como se fosse uma corda de violão, uma questão de reverberação de algum tecido, desde que não tenha dor. Quando tem dor, geralmente é a cartilagem raspando na outra ou alguma doencinha articular dentro da sua dobradiça causando, por exemplo, uma cartilagem solta causa estalos, doenças reumatológicas causam estalos, reumatismo, artrite reumatoide, artrite gotosa, e geralmente cursa com os 4 sinais inflamatórios, dor, calor, edema, rubor, que é o vermelhidão. Então, a dor é o principal sinal que você tem que procurar ajuda, junto com o inchaço, o vermelhidão e o edema, que é aquele, fica a juntinha mais, como se você tivesse dolorida ao mesmo tempo que estala. São 2 coisas, mas é só ter atenção na dor. E quando não dói, porque assim, eu tomo bronca todo dia da minha namorada, porque eu tenho essa mania aqui, ó. Cadê? Ó, eu fico fazendo isso o dia inteiro. E aí, vai engrossar meus dedos, meu dedo vai cair, eu vou ter um problema, alguma coisa. Eu tenho que evitar, porque tem muito mito sobre isso, né? Tem, mas faz de novo agora, vê se vai fazer a bolinha agora de novo. Agora não faz. Porque precisa formar a bolinha de ar. Então, na maioria das pessoas, elas têm isso como tique. É uma válvula de escape para um momento de estresse que você precisa fazer. Então, tem muita gente que faz isso no pescoço. Quando aqui é uma concentração muito grande de estresse. E hoje, com essa coisa da pandemia, a gente está muito online, fica todo mundo assim, ó, tenso, né? Com a posição do celular. Ó, o celular, uma coisa importante para todo mundo tá vendo. Deixa eu pegar aqui na câmera. Ih, cadê a câmera? Aqui. Ó, o celular tem que estar sempre no nível do olho. A gente tem uma mania de ficar com o celular mais baixo e o pescoço fica aqui, ó, forçando e tenso. Então, a ideia do celular no nível do olho é para você não forçar a sua coluna cervical. E as pessoas do computador que ficam muito assim, ó, acabam gerando sobrecarga no pescoço e aí fica tudo tenso. E a pessoa está, assim como alguns joelhos, algumas dobradiças, que na maioria dos casos que são relacionados ao estresse é tique nervoso. Não tem problema ficar estalando, mas teoricamente você tem que tratar o seu nervoso. E não colocar a energia nos estalos para resolver, teoricamente, um momento de estresse seu. Entende a diferença? Claro, e você não estalar e ficar com esse arzinho ali nessas, não tem problema. Nenhum. Tanto é que você dorme e você não está lá dormindo, o arzinho, ele vai se formando. Só que aí o fato de você estourar a bolinha, daqui a algumas horas forma de novo. E uns minutos, depende da articulação. Mas isso não é obrigatório para todo mundo, que a produção desse líquido é muito individual, ela vai também de acordo com o uso. Então, as pessoas que trabalham com coisas manuais, elas às vezes estalam mais, porque tem essa mobilidade maior, mas também a longo prazo, o fato delas usarem muito as articulações X, né, por exemplo, quadril, aí vai ter a sobrecarga naquela articulação e, consequentemente, uma degeneração por uso, não pelo estalo. Entendi.
A questão é que instalar não causa problema, mas se ela for causada por uma dor ou você está fazendo aquilo como um escape de alguma coisa, aí, teoricamente, o ideal seria tratar a sua dor. Perfeito. E, bom, e também aquilo que você falou do celular serve para o computador, né? Se você puder ter o computador na altura mesmo do olho, para você não ficar corcunda, é importante, né? A gente chama disso de ergonomia do trabalho. A ideia é que tudo esteja no nível do seu olho, o computador, o celular, para você não fazer tensão no ângulo nem antero-posterior e nem no perfil para baixo nem para cima. Tem alguns trabalhos, quem gosta de estudo, depois eu mando alguns papers, que quanto mais você inclina o ângulo da sua cabeça, aumenta 10 quilos de peso na sua musculatura cervical e na compressão dos discos, que são aqueles amortecedores que a gente tem entre as vértebras. Então, imagina, 10, 20, 30, 40, 50, 100 quilos, dependendo do ângulo, de peso em cima da sua vértebra. Algumas pessoas têm a tal da hérnia de disco somente por má postura. Porque na cervical a gente não pega tanto peso como na lombar, que faz aquela sobrecarga, pega o disco e dá dor no ciático. Aqui na cervical é uma concentração, na maioria das vezes, por erro postural. Então, se o computador está em nível errado, que não do olho, a gente acaba tendo aquela dorzinha por má posicionamento. Interessante. E esse é um problema deste século, né? Porque está todo mundo, e agora como você mesma falou, né? O home office, tudo, o pessoal, o homeschooling, né? Que é a escola. Também, eu estou atendendo muita criança e muita gente que falou assim, não tenho mais emprego físico, agora todo mundo está em home office e a minha empresa fechou o espaço porque eles viram que a gente produz mais em casa, porque não tem deslocamento, não tem social, né? E aí as pessoas estão... Não tem um cafezinho. E as pessoas estão sobrecarregadas por estarem tanto tempo no computador. Então, a dica que eu dou, pessoal que está assistindo, anota. Primeira coisa, eu adoro fazer um assunto e fechar com a dica. A ideia sempre é você colocar no nível do olho e a cada 1 hora mudar a sua posição. Então, aqui eu estou com o meu laptop, ele é móvel, aí eu vou para uma bancada, aí depois eu vou para a mesa, aí eu vou levar o computador junto comigo para o meu trabalho para fazer as coisas, mas a cada hora mudar um pouco a posição. Segunda coisa, alongar um pouco as suas articulações. Então, se você tem dor no pescoço, alongue o seu pescoço. Se você, Olavo, está com dor no punho, alongue o seu punho de vez em quando, seus dedos, façam os alongamentos e ganhe mobilidade nas suas articulações. Porque, por exemplo, o quadril, a gente fica muitas horas sentados. Então, é interessante fazer uma mobilização dessa articulação de hora em hora para poder aquela juntinha sempre produzir o líquido sinovial e as cordinhas, que são os tendões, que estão envolvidos ali naquela articulação, se manterem móveis, senão eles atrofiam, dão rigidez, encurtamento, e aí quando vocês forem praticar esporte, está tudo travado. Então, doutora, e falar nisso, a prática regular do esporte, ela vai ajudar muito também, né? Assim, vamos supor, você tem essa rotina que você está muito sentado, tal. Você tem uma prática regular, não colabora muito também, até para fortalecer a tua musculatura, para você não melhorar a postura? No que pode realmente colaborar a prática regular? A gente está se conhecendo agora, mas sabe como eu costumo falar nas minhas lives? Praticar esporte é igual escovar o dente, não tem que pensar, ou tomar banho. Você não pensa por que você toma banho todo dia, você simplesmente vai lá e você sabe que você tem que tomar banho. Ou a mesma coisa, escovar o dente. Você sabe que você tem que ir lá escovar o dente. É assim que tem que ser com o esporte. Não existe a possibilidade de não ter um treino naquele dia. Tá chovendo? Tem que treinar. Tá preguiça? Tem que ir lá treinar. Então, treinar... Mas o pessoal que toma banho aos sábados? Então, aí é a mesma coisa que o day off do esporte, vale tudo bem um dia. Mas vamos lá, a Organização Mundial de Saúde preconiza, para você ter um bem-estar de saúde física, mental e psicológica de uma forma geral, você tem que praticar esporte 30 minutos dia. Você pode até acumular 1 hora cada dia sim, dia não, que eles até deixam fazer esse ajuste, mas se você não praticar esporte, em algum momento a sua saúde vai ser deteriorada de alguma forma, sistema osteomuscular, que é a minha especialidade, mas cardio, respiratório, endocrinológico, qualquer sistema vai fundir em algum momento se não praticar esporte, e aqui, ó, se você não tiver uma válvula de escape para perfundir o cérebro, você entra em depressão, insônia, dorme mal, briga com todo mundo em casa, sabe bom dia para quê? E fora que você não concentra e não produz se você não faz esporte. Então, assim, não existe a possibilidade de quem está vendo essa live, pelo menos entender que esporte, não vou fazer, não tem, é igual tomar banho, tem que ser todos os dias. Eu sou meio radical, mas é porque, assim, a ideia é que as pessoas entendam que esporte tem que fazer parte da rotina. Não existe desculpa.
Perfeito, perfeito. Eu estou totalmente de acordo. E o esporte é muito gostoso, a sensação é muito boa, né? Eu no feriado fui na casa do meu irmão no interior, a gente jogou tênis. Nossa, você acaba, é uma delícia. Agora, também não adianta o que você falou, você fazer isso uma vez na semana, duas, e falar, tá bom. Não, é melhor fazer menos, né? Talvez meia horinha, mas fazer sempre, né? Eu sempre falo para as pessoas, assim, quando eu pego no consultório uma pessoa que é a primeira vez que eu tenho que falar que tem que fazer esporte, porque esporte, sai todo mundo da minha consulta com a receita de esporte, porque eu nunca gosto de dar remédio. Eu falo assim, primeira coisa, vamos trabalhar um pouquinho o esporte como medicação para você. Eu sempre começo assim, se não der certo, a gente muda o negócio. Aí a pessoa que nunca faz nada, eu falo assim, vamos começar todos os dias alongando, tá ótimo. Ah, tem uma piscina, então eu quero que você caminhe na água. Ou simplesmente, não consigo, não gosto de um nem de outro. Uma volta no quarteirão. Então, a gente tem que começar com pequenas atitudes. Não quero que ninguém saia fazendo corrida, igual teve gente aqui do clube que, fechou o clube, vou correr e veio machucado comigo no consultório. Sim. Comece aos poucos e de forma progressiva. Não precisa ser social, pode ser também solitário. Não, a questão é começar. E todos os esportes são válidos. Arte circense, dança, balé, outras modalidades, desde que você mexa o seu corpo. Por quê? Exatamente o que você falou. A liberação de endorfina e as enzimas de prazer vão vir depois da prática do esporte, as sensações boas. Então, naquela fase que você está com aquela preguiça de entrar na piscina aqui do clube, naquele frio, eu fico assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu penso no pós. Eu vou me sentir melhor, aí eu vou entrando devagarzinho, faço aquele aquecimentinho, aí depois vai. É isso aí. E é uma coisa que, no bom sentido da palavra, se é que há um bom sentido para esta palavra, mas vamos ter aqui uma liberdade poética, vicia. É bom, você começa a gostar, né? No início... Não, é endorfina mesmo, ela é viciante, as pessoas... então. Quando eu falo que tem que ficar fora de forma é difícil, aquela coisa, mas depois fica gostoso, você não consegue viver sem, né? Olha aqui a nossa personal trainer favorita lá do teatro, Cris. Boa noite, adoro essa moça. Maravilhosa. Eu tenho umas perguntas aqui que eu quero colocar na tela, mas antes, doutora, posso te pedir um favor? Você falou de home office, você me fez lembrar que eu estou em home office faz muito tempo que eu não piso no clube. Assim como eu, tem muita gente que está nos assistindo agora que deve estar morrendo de saudade do clube, se bem que já pode passar lá no clube, a gente já tem muita atividade que você já pode fazer. Mexe um pouquinho tua câmera aí para o pessoal matar a saudade um pouquinho. Lógico. Ela tem um quadro gigante na sala dela, gente. Sim, ela está no clube. Eu estou no clube porque o Fernando está jogando Rolanga Sirius do C. É a primeira vez que ele joga. Então, a gente está aqui naquela sala de reuniões. Eu pedi para abrir aqui para fazer a live para vocês. E eu vou colocar aqui a saudade maior que deve ser de ver o Bela Vista, o clube inteiro, né? Tá um pouco escuro. Olha, primeira vez, hein? Primeira vez no Papo de Araque, vamos ter um tour, um Papo de Araque andando. Ó, a entrada ali na recepção do clube. O pessoal está super cuidadoso aqui quando passa na catraca, tem que medir a temperatura, verificar o pulso, e depois passa na catraca e é colocado álcool gel na própria catraca e nas pessoas que entram individualmente. Deixa eu ver se está aberto aqui o Bela Vista. Tá aberto, ó. Já vai ficar claro daqui a pouco. Deixa eu ligar a minha lanterna do celular. A gente está aqui no Bela Vista. E, ó, consegue ver o clube? Olha lá, gente, que saudade aí, ó. Você já pode ir lá, vai lá no clube, já tem muita coisa aberta já. Tá, a academia tá aberta, todas as quadras tem que reservar, vale por 1h30 as competições de tênis, os treinos, né, as aulas, e a academia tá aberta também com reserva, a piscina, só a piscina aquecida acima de 12 anos, e o restaurante tá com as nossas comidinhas preferidas sempre... entrega home care, home office, né? Takeaway também. Ok. Dá para ver? Dá para ver. Sigam as redes do clube, hein, gente? Aqui no Face, no Instagram também, eles postam sempre, né, o que tem de novidade, as comidas do restaurante. Muito bem, doutora, muito obrigado. Eu achei que você só ia dar uma mexidinha no computador, mas adorei isso aí. Muito bom. Tá passando perto dos troféus aí, saindo, né, do Bela Vista, um monte de troféu ali, falando em esporte, é que tá escuro. Tá escuro. O pessoal sabe. Então é na Sala Palmira que você está aí, né? Se eu não me engano. Isso, na primeira aqui. Na Palmira. Palmira. Muito bem. Vamos voltar então para o nosso papo pelo tour.
De nada para você que está assistindo com saudade do clube. Boa, e venham, porque está super seguro. Eu estou todos os dias aqui, o pessoal da corrida, da natação já voltaram aos treinos, academia também. Acho que todas as aulas estão bem seguras e eu acho que vale a pena voltar para a nossa saúde mental também, porque eu estava ficando maluca em casa com as crianças sem aula. Então aqui pelo menos dá para a gente distrair um pouquinho. Claro, a gente tem, né, pessoas pensando nisso tudo, cuidando disso, o clube está tomando todos os cuidados, então vá, porque faz bem. Doutora, vamos lá, tem algumas perguntas para colocar aqui para a gente. Vamos começar com a Magali Kfouri. Ela pergunta assim, ó, a reposição da cartilagem com medicamento, no caso de artrose nos joelhos. Então, já vamos aproveitar a pergunta dela e entrar em artrose que eu queria te perguntar sobre isso. Então, a reposição, né, com medicamento, tal, no caso da artrose nos joelhos, é tida como paliativa ou é realmente eficaz? Ela tem que ser contínua? Então, Magali, nós temos vários tipos de tratamento para reposição da cartilagem, só que o único que é efetivo são as reposições com biológicos, ou seja, a medicina, graças a Deus, evoluiu e a gente consegue colocar tecidos que vão fazer a reconstrução da cartilagem, mas são tecidos retirados de você mesma. Então, para fazer a reconstrução, precisa ser ou célula-tronco, que a gente pega do ossinho igual do A medula, ou célula mesenquimal, ou uma linhagem menor, que é célula que se chama PRP, que é do sangue periférico, que vai estimular a reconstituição da cartilagem. Só que o que acontece? A nossa Anvisa só permite fazer essas técnicas biológicas via hospitalar e assinatura de termo que o paciente autoriza que a gente faça esse procedimento, porque no nosso país não é autorizado fazer. Lá fora o mundo inteiro já faz, mas aqui nós fazemos só mediante a autorização do paciente, que ele está ciente que nós não temos trabalhos que comprovem a eficácia, apesar de lá fora já ter, mas nacional não temos. Então é como se a gente fosse fazer um trabalho científico, sabendo que pode ter resultados positivos ou não, mas é a única forma de regeneração da cartilagem, e dependendo do desgaste que ela tem, se for crateras, que existem pessoas que têm buracos na cartilagem, a gente tem um negocinho que chama membrana de colágeno que a gente põe nesse buraquinho. É como se fosse fazer uma obturação. Você tem um buraco na sua dobradiça, a gente põe uma membrana ali em cima para reconstruir esse buraco. E lá dentro a gente põe o biológico, que seria essas células que vão transformar em cartilagem. Isso é o que tem de mais moderno no planeta. E a gente tem aqui, tem gente que faz isso no exterior, mas a gente faz aqui, no Brasil. Agora, no consultório, existem os paliativos, que talvez é isso que ela quer saber, que são lubrificantes articulares, também conhecidos como ácido hialurônico, que é a viscosupplementação, que a gente usa também no bigode chinês para parte estética, preenchimento. Não sei se alguém já ouviu falar. O que a gente faz? A cartilagem continua do jeito que está. Então, imagina uma dobradiça enferrujada e você joga óleo. Ela vai deslizar, mas não vai tratar o enferrujamento. Certo. Então, a gente faz isso nas juntas das pessoas. Assim, direto. Hoje eu fiz 4, para você ter uma ideia. Eu faço em mim, faço na minha mãe, faço no Fernando. É normal uma dobradiça ficar creque e dolorida, e a gente faz também preventivamente e coloca esse lubrificante articular para melhorar a junta. WD humano. Exatamente, eu falo isso, para os homens eu falo isso, e para as mulheres eu falo que é igual fazer um procedimento estético. A gente não vai lá cada 6 meses retocar para não envelhecer do ponto de vista de marcar o rosto. É a mesma coisa, para não evoluir a artrose, a gente põe esses lubrificantes e a pessoa, obviamente, tem que perder peso, fortalecer os músculos, para não envelhecer a dobradiça. E o WD, que não vai deixar a dobradiça enferrujar. Mas eu acho interessante, né, doutor, que sempre não adianta em qual área da medicina a gente converse, tudo cai na mesma coisa. Ah, não, a gente pode lubrificar, mas tem que perder peso, tem que praticar, ganhar massa, tal. Ou seja, tudo acaba no mesmo lugar. Pratique uma atividade física regularmente, tal, que a sua saúde vai agradecer, seu corpo vai agradecer, porque a gente pode ficar tentando ajudar, né, com a medicina e tal, mas no fundo a nossa máquina ela é muito poderosa, né, por si só, se a gente for ativo, né. Eu tive que fazer uma live para entender porque algumas pessoas não fazem com uma pessoa que faz essa questão espiritual e uma questão mental. E aí o resumo dessa live de 1 hora eu vou falar aqui para vocês. Então, mais uma dica. Pense no amor próprio. Então, assim,
Se você se ama, se você já entendeu que nessa terra a gente está aqui para fazer o bem ao próximo, mas também se sentir bem e ser feliz, por que que você vai prejudicar o seu corpo ingerindo coisas ou substâncias que vão causar mal para o seu espírito, para o seu molde, né? Para que tudo isso? Então, quando você está comendo volume, você fala assim, para quê? Eu estou buscando o que com isso? Que satisfação que eu quero isso? Você não está sendo feliz fazendo isso. Você está buscando a felicidade com a comida. Então, eu demorei para entender isso, porque na nossa cultura é gostoso estar entre amigos comendo, bebendo. A gente aprendeu a ser assim. Sim. Só que a gente prejudica o nosso corpo exagerando nessa questão social, talvez por cobrança, ou aprendeu com os nossos pais com a mesa farta, né? Só que a gente tem que entender que tem limite para isso, para poder não prejudicar os nossos órgãos internos. E como que você põe esse limite? Pensando no amor que você tem que ter com o seu corpo e com o seu bem-estar. E aí, quando você entende isso, foi isso que ela me explicou, que é o centro de toda a questão. Quando você entende que, enquanto você não tiver amor por você, você vai continuar comendo e não fazendo atividade física e o esporte para cuidar do seu bem-estar. E aí você cuida dos próximos, dos seus entes, das pessoas ao seu redor. Bonito isso, né? Eu achei muito profundo. Muito legal. Acaba trocando, né? Um prazer momentâneo ali, ao invés de você ter um prazer para o resto da vida, né? Um bem-estar, né? Saúde. Você pode comer tudo que você quiser, desde que seja moderado. Os doces árabes que a gente ama aqui do clube, pode pedir, come um pouquinho, depois queima um pouco fazendo esporte. Não precisa o volume e nem a quantidade, nem das bebidas e nem da comida. A gente pode ter prazer com bem-estar e com o próximo, com amor, com as coisas que a gente tem ao redor, né? E não só com alimentação. A alimentação é uma parte, mas não é o volume. Sim. Eu acho que é bem o que você falou, né? Muito ligado à cultura. A gente vive numa cultura onde o social não tem social sem comida, sem bebida, né? Aqui em casa, a família italiana, então também sempre tem essa cultura no domingo, mesa cheia, não sei o quê, mas é uma coisa da gente trabalhar lá dentro, né? Na cabeça. Doutora, vamos lá então, falando do WD humano aí, o William colocou aqui perguntando se tem um óleo, ele falou, tem um óleo novo para lubrificar o joelho, isso funciona mesmo? Tem, é isso que eu falei, que ela perguntou dos paliativos. Ele é um óleo que a gente coloca dentro do joelho de qualquer pessoa, atleta, não atleta, que está com a dobradiça estalando, crepitando ou doendo, de alguma forma que a pessoa se sinta incomodada com a questão da articulação. E a gente tem no mercado 3 tipos, o de baixo, médio e alto peso molecular. A ideia da escolha é do médico, não do paciente, mas o perfil dele é amortecer a dobradiça, então, quando você for fazer, ele vai ter um efeito de amortecedor, e os mais viscosos, ele também tem um efeito hidráulico. Então, ele consegue, ao mesmo tempo que hidratar a sua articulação, amortecer. E no meio desse caminho tem os dois, que é o médio peso molecular, onde tira a dor, faz um pouquinho de efeito hidráulico e faz um pouquinho de efeito de amortecimento. Mas aí na hora a gente escolhe. Para não ficar confuso, sim, tem um óleo lubrificante. Na hora da sua consulta, quando vê os exames, a gente escolhe dentro das suas queixas qual vai ser o melhor bardal para pôr no seu joelho, senhor William. Melhor bardal é ótimo. Muito bem, muito bem. O Bitar perguntando aqui, por que não se recomenda fazer alongamento antes da natação? Ou não se deve fazer? É assim, qualquer alongamento hoje, em todos os papers, que eu gosto sempre de responder, que eu sou professora da Santa Casa, os alunos me perguntam e eu respondo. Os trabalhos mais atuais falam que em treino de tiro, que eles chamam que é o fartlek ou intervalado, são treinos de potência, ou seja, você tem que fazer uma energia muito grande para ganhar velocidade, aumentar sua frequência cardíaca e conseguir ganhar performance. Somente nesses, não está recomendado alongar, porque se você estica muito sua fibra, ela não consegue dar potência na hora do tiro, que eles falam que é a velocidade. Agora, nos treinos que você vai fazer, treino de resistência, ou um treino que você não vai dar o máximo da sua performance, não tem problema alongar antes, porque o alongamento antes é igual uma fibra fria, ela não ganha comprimento. Você precisa estar quente para ganhar comprimento nessa fibra. Então, antes, você não vai conseguir
fazer essa fibra esticar muito, você só vai aquecê-la para o esporte e depois do esporte você ganha comprimento. Aí você ganha elasticidade. Então, os trabalhos têm falado que alongar sempre, legal, mas no dia do tiro, isso para quem já está em fase de treinamento, é só nesse momento que não. Então, Bitar, quando na natação você vai fazer treino de tiro, pergunta para o seu professor, hoje tem tiro? Não alonga muito, porque você vai ver que nesse dia, se você alongar muito, a sua perna, o seu braço não vai conseguir pegar aquela potência que você espera, e eu sei que você voa na piscina. Na piscina e no mar também, né? E no mar. E no mar. Ele pergunta que o Condris ajuda em alguns casos. Então, o Condris é uma marca de um colágeno tipo 2 que é utilizado para cartilagem. Ele é oral. Então, o Condris, aí vem para todos os... Hoje, eu não sei se já ouviu falar que as pessoas usavam aqueles pozinhos, glicosamina, condroitina, sua avó, sua mãe, sua tia já deve ter passado essa fase. São condroprotetores. Hoje já tem uns mais modernos que são os colágenos, que entra o Condris. Só que aí, Bitari, qualquer pessoa que está vendo, qualquer marca, Condris é uma delas, que ajuda a fazer o seu corpo estimular a produção endógena da cartilagem. Então, se você usar o Condris, qualquer outro, que seja em pó, que seja em comprimido, é igual você tomar uma vitamina. Quem tem que produzir é o seu corpo, você só está dando as bases da cadeia colágeno. Só que se você tem uma alimentação saudável, às vezes esse colágeno vai entrar, já está todos os receptores preenchidos, você acaba eliminando. Então, as reposições valem para quem tem déficit da questão do colágeno. Então, eu vou dar um exemplo bem claro para todo mundo. É igual assim, você toma ferro todo dia, de manhã, quando você acorda? Ou vitamina C? A gente só toma quando está com anemia, toma ferro, ou vitamina C quando está gripado. Então, teoricamente, você não precisa tomar remédio de cartilagem para ter cartilagem. Entende? Então, os medicamentos de suplementação, a gente costuma só recomendar quando as pessoas já têm problemas nas cartilagens. É uma forma de estimulação da sua produção. É diferente de quando a gente aplica, que aí quando você põe no joelho, a gente já sabe que aquele joelho não produz direito cartilagem. Aí você está pondo cartilagem sintética. Quando você toma o oral, igual ele perguntou, vale a pena para quem precisa. Legal. Muito bem, faz sentido, né? Como você falou, com todo o medicamento. A Daniele, olha, o pessoal que vai me pegar com os nomes, vou cometer alguma gafe em algum momento. A Daniele pergunta, a artrose femoracetabular. É do quadril. Eu imaginei que tinha a ver com o fêmur. Acetábulo, aqui chega o fêmur no quadril. Quadril aqui assim. O fêmur e o acetábulo. Então, essa artrose que dá aí no encontro do fêmur com o quadril, qual o tratamento? Então, a Dani e todo mundo que for perguntar de artrose. Artrose é igual em qualquer junta, articulação. Então, como o tratamento do quadril, do ombro, do joelho? São todos iguais. Proteger a cartilagem, fortalecer os seus músculos, diminuir peso. O quadril, especificamente, dá artrose em algumas pessoas por imobilismo, a pessoa fica muitas horas sentada e não faz mobilização articular, que é aquilo que eu falei lá no comecinho. E aí ela quer correr, quer jogar tênis e quer fazer uma atividade, e aquela juntinha está muito travada, sem mobilidade, sem alongamento, sem força e ela pesada. É o conjunto para uma junta gastar. Então, para essa junta, que é a artrose, melhorar, ela precisa perder peso, ou seja, estar no peso ideal, não precisa ser magra, Gisele, sabe, assim, padrão. Precisa ter um peso que é considerado, que o médico dela considere bom. Músculo para sustentar, porque Deu uma travadinha. A doutora, acho que só ela, acho que vocês estão me ouvindo, né, gente? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou tudo. Você estava dizendo, né? A pessoa não precisa ser também, ela está num peso ideal, né? Um peso correto, não precisa ser uma pessoa magérrima também. Tá me ouvindo, doutor? Eu tô ouvindo. Beleza. Tá, deu para pegar até que parte? Então, você estava dizendo, né, que a pessoa legal é estar no peso, não precisa ser uma pessoa magérrima, né? Uma Gisele Bündchen. Então, a questão é que o seu médico deve estabelecer um padrão ideal de peso, porque o sobrepeso piora a artrose e a força muscular ajuda na mobilização das suas juntinhas para ela não gastar. Agora, por exemplo, se você for uma atleta, Daniele, existe uma coisa que eu vou dar exemplo do Guga. O Guga gastou essa articulação, nosso jogador de tênis. Com 40 anos, ele teve que pôr uma prótese. Por quê? Ele fazia o gesto
do tos dele para fazer a batida do tênis rodando em cima do quadril. Então, a gente analisou, junto e outros médicos, tudo, que a sobrecarga que ele fez no quadril acelerou a artrose dele. Então, você tem que observar, Daniele, se você não está fazendo alguma coisa na sua articulação, ou para quem que você perguntou, se o que ela faz também está gerando artrose, para interferir nisso. Por exemplo, um jogador de futebol, ele geralmente tem artrose mais cedo. A gente tem alguns atletas aqui no clube que tem prótese também de quadril, que alguma coisa acelerou o desgaste. Então, tem que interferir nessa questão pessoal, que pode ser um erro biomecânico, um erro genético de células que dão uma anemia, que também gasta a articulação do quadril. Então, tem que interferir também nesses fatores causais, que eu não sei qual dela. Mas se for só degenerativo, que é o da maioria, é perder peso, fortalecer e o lubrificar juntinha, como eu disse, de forma oral ou de forma local. Muito bem. A Thaís coloca aqui, né? Precisa fazer físio. Físio é Thaís, vocês são nossos braços direitos. Se eu falasse que ortopedista e físio não tinha que desgrudar jamais, porque se operar, vocês reabilitam, e se não operar, vocês consertam tudo. Então, a gente está falando tudo isso, mas assim, jamais sem um fisioterapeuta. Porque o fisioterapeuta é que vai ensinar como fazer o fortalecimento, e se a pessoa tiver com dor, são eles que vão tirar a dor com os aparelhos mágicos que eles têm. Laser, TENS, ultrassom, magnético, infravermelho, manual, existem várias técnicas de tirar a dor, sempre. Fisioterapeuta e ortopedia, sempre. O meu irmão, tenho 5 irmãos, um deles é goleiro amador, né, gosta de jogar e tal, e ele caiu em cima do braço, acho que ano passado, ou no início desse ano, e até um ortopedista que é primo dele falou que ele não conseguiria mais fazer, deixa eu mostrar aqui, não conseguiria fazer mais, chegar com a mão aqui, assim, sabe? Tá. E ele foi para fisioterapia e faz hoje normalmente. Tá. E o primo dele fala, estou feliz de ter me equivocado, que bom, mas não com a fisioterapia. Thaís, sempre, Thaís. Fisioterapia é nosso braço direito. Obrigada, que assim, às vezes a gente está falando as coisas aqui, falando de medicina, mas fisioterapeuta e depois o educador físico, quem está nos vendo. É um time, é multidisciplinar, e ainda coloca a nutricionista ainda para cuidar da alimentação, e o educador físico, que são os nossos professores, para colocar a gente para fazer o esporte de forma correta. É isso aí. Olha, só uma declaração para você aqui, ó. A Nina escreveu: para mim, o ácido hialurônico foi maravilhoso, feito pelas suas mãozinhas abençoadas. Ai, que linda. A história da Nina é sensacional, porque ela olha o começo da engrenagem dela. Ela não conseguia fazer exercício porque ela tinha muita dor no joelho. Desculpa estar falando no seu caso aqui, Nina, mas eu acho que serve de muito exemplo para as pessoas, porque às vezes a gente não começa uma atividade pela dor. Então, se eu não tirasse a dor dela, ela não ia conseguir perder o peso para poder se sentir bem, para iniciar a engrenagem que eu falo, é o círculo do bem. Se não, fica em casa só comendo, aumentando o peso e a junta doendo. Então, ela foi lá para a gente fazer esse tratamento da dor, que não foi só aplicação, ela depois teve que fazer físio, fez todo o pacote para tirar a dor com os médicos, com os fisioterapeutas dela. E aí, a partir do momento que ela zerou a dor, ela voltou para a atividade física e agora está com esse sorrisão lindo. Porque aí melhora a dor, melhora a autoestima, entra naquelas roupinhas que você não entrava, se sente mais bonito. Você vira um ciclo sempre do bem, né? Claro, com certeza. Bom, aí a Cris, claro que eu pensei nela na hora. Educador físico super importante também, fortalecimento. É isso aí. É toda uma engrenagem, né? Como você mesmo falou, doutora. Bom, doutora, e lá no clube, quais são as lesões mais comuns que você costuma ver? Porque na maioria não são atletas profissionais, né? Que estão ali. O que você costuma ver ali? Então, eu sempre divido em 2 tipos, os traumáticos e os não traumáticos, né? Os traumáticos são aqueles que a gente acontece aqui, no momento, né? Numa queda, que aí entra as fraturas, quando o osso se perde a continuidade, quebrou o osso, as torções, que são muito comuns, que a pessoa pisa, vira a juntinha, os ligamentos esticam, as contusões, que são as pancadas, e o pior, que são as luxações, que foi acontecer com o gabarito, saiu junta do lugar. Aí sim é o pior, porque não é só uma luxação é quando desloca. Então, as traumáticas são as que geralmente estão no contato e no exercício na fase mais aguda. Agora,
Os que me procuram são dores que eu falo que são as mais crônicas, ou por esforço repetitivo, ou que são eminência do treino, que aí cai tudo naquela sobrecarga. Ou seja, você exagerou um pouco e aí começa com as ites. Tendinite, bursite, faceite, artrite, que são dores. Ite é um processo inflamatório, é o sufixo de inflamação. E aí é só você lembrar onde dói. Então, se é na bolsa do ombro, é uma bursite. Se é no tendão do braço, é uma tendinite. Então, o it é só inflamado daquela região. Então, pode inflamar o corpo inteiro. Geralmente, essas dores são porque você exagerou no que você estava fazendo. E aí, o que você precisa fazer para tratar? Tirar o it, que é a inflamação. Aí você pode usar anti-inflamatório, a físio para desinflamar, esperar a dor ir embora e trabalhar aquela região que está dolorida com fortalecimento. Que significa que aquela região não aguentou o que você pediu para ela fazer. Ensinei medicina para todo mundo agora. Contei todos os segredos. Todo segredo. Misteriei medicina. E de tanto que eu falo isso, às vezes vão estagiários lá no consultório, que eles nem terminam a medicina e falam assim, já sei o que você vai falar, tem que fortalecer, né? Eu falo, sempre acaba com isso. Sempre cai no fortalecimento, sempre cai no perder peso. A questão da sobrecarga é um detalhe que as pessoas, às vezes, estão ali no aquecimento do exercício e elas não percebem que ultrapassaram o limite do corpo. Então, é um detalhe que eu explico para a pessoa aonde parar. Então, você tem que respeitar os limites da dor do seu corpo e não querer ultrapassar esse limite, porque isso é que causa lesão. Se você sentir uma fisgada ou alguma coisa que mudou sua performance, você tem que parar, fazer o corpo esfriar para ver se aquilo lá não é uma coisa que vai ser mais séria, porque no dia seguinte você continua. Se for alguma coisa mais séria, foi bom você não ter continuado, senão aquilo lá podia causar alguma coisa mais séria ou definitiva. Perfeito. Não tem mistério, né? É o tal do melhor prevenir do que remediar, né? Se você tiver um corpo saudável, você vai ter muito menos problema, né? Claro, aí tem uma pergunta aqui, até que cabe, né? Deixa eu encontrar aqui, porque estão vindo muitas perguntas, doutora. Que ótimo, adoro. Muito bom. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ela pergunta, aqui, ó, a Silvia. Ela pergunta se esses desgastes do quadril podem ser genéticos. Tenho 2 irmãos que têm, um deles foi maratonista, porque estamos falando aqui que se você se cuidar, e tudo bem, mas o Guga, você mesmo falou, teve um problema justamente pelo excesso ali do uso e tal. E também a questão genética, pode rolar isso? Pode. Então, aí a gente vai ter mais uma subdivisão na nossa classificação. São os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, existe a predisposição genética, sim, só que eu não gosto de considerar porque a pessoa tem que fazer um estudo genético para ver se ela tem predisposição para artrose e já dá para fazer isso dosando uma enzima que chama CTX2, que a gente consegue pedir no laboratório. Mas a questão é, o que vai mudar a sua vida sabendo se você tem predisposição? Essa que eu quero colocar na cabeça das pessoas. Saber que sua mãe, seu tio e alguém da família tem, não necessariamente você vai ter. Mas se tiver, o que vai mudar? Você vai ser feliz da mesma forma praticando esporte e prevenindo. Então, todo mundo tem que fazer isso. Não é porque seu pai, sua mãe teve que você vai ter. Você tem que se cuidar anyway, sabe? Não é só porque eles, porque não tiveram que você também não vai ter. Então, você exatamente. Porque esses fatores intrínsecos a gente muda com o ambiente também. Porque tem fatores que são os fenótipos, o meio interfere no que você é. Então, não necessariamente você tem na sua genética, você vai ter e vice-versa. Agora, existem também umas coisas que são limiar de dor. Tem gente que já tem artrose avançada, mas tem um limiar de dor tão bom que não sente. E o contrário é verdadeiro. Tem gente que não tem nada. Hoje eu atendi um assim, não tinha nada. Ele tinha dor aqui, dor ali, dor ali, mas ele era tão sensível que ele achava que ele tinha um problema muito sério. Eu abri o exame e falei, mas não tem lesão, mas eu entendo a sua dor, o seu limiar é muito baixo, então a gente vai ter que trabalhar o seu fortalecimento e a questão da dor aqui dele. São as pessoas mais fibromiálgicas, estressadas, que têm a dor mais exacerbada. Esses fatores intrínsecos, para a mulher, eu adoro falar isso, acaba piorando por causa dos nossos hormônios. Pode falar, doutora, a diferença entre homem e mulher? Tem? Então, tem, porque a mulher, ela tem as questões do ciclo menstrual que deixa algumas, não todas, uma pilha de nervo.
e uma pilha de hormônios exacerbados que algumas se alteram emocionalmente, e isso favorece as lesões, porque existem umas enzimas, principalmente a relaxina, que ela deixa o nosso corpo elástico, que teoricamente é para receber o feto e a gente dilatar. Então a nossa pelve dilata tudo e todo mês a gente recebe essa relaxina. Por isso que eu sou a favor, mas é uma coisa pessoal, das mulheres que praticam esporte não menstruar, para não interferir nas lesões. Mas isso é uma coisa muito pessoal. As mulheres, algumas culturalmente gostam de menstruar, e depois é uma questão filosófica. Então, eu não gosto dessas alterações de ciclo, e desde a minha época de atleta eu falo para as meninas, não menstruem, a gente só precisa menstruar para conceber, para depois gerar. Então, é culturalmente, mas isso é muito difícil discutir, eu acho que aqui não cabe. Mas a mulher não precisa passar por essas oscilações. E aí favorece, sim, as questões de lesões e as questões de alterações hormonais, humorais, o humor muda, e aí a gente pede que quando elas estão mais alteradas, fazer mais leve o esporte, mas também não deixar de fazer, porque senão fica com mais dor. Tipo cólica, dor de cabeça. É melhor ela ir fazer levinho do que não fazer. Muito bem. Doutora, a gente já está na reta final do papo. Toda semana uma coisa, o papo é bom, ele voa. Então, eu queria saber, nesse momento de Covid, se puder, rápido, porque assim, ainda tem um assunto que eu quero muito saber. Então, rapidinho, por isso, só no COVID agora, como é que tá? Pode praticar, por exemplo, eu quero ir lá no Ibirapuera correr. Tá. Eu falei isso ontem para as pessoas. Eu fiz parte de quase todos os comitês de retorno ao esporte, então eu posso falar isso o seguinte: você tem que respeitar a lei do ambiente onde você está. Então, por exemplo, aqui na nossa academia é para praticar de máscara. Então, a lei desse ambiente não pode tirar a máscara lá dentro, tá? Então, se dentro do Parque do Ibirapuera não pode tirar a máscara, você tem que praticar lá dentro de máscara. Mas ao redor é a rua. A Organização Mundial de Saúde, eu faço parte da Sociedade Brasileira, permite retirar a atividade física ao ar livre, a máscara, para você não aumentar o seu esforço respiratório com poucas pessoas ao redor. E ao ar livre, você pode retirar a máscara, desde que você mantenha, de certa forma, um distanciamento social para você não ter contato dos perdigotos de outras pessoas. Então, pode tirar a máscara nesses ambientes externos. Agora, no ambiente interno, você tem que respeitar onde você está. Se dentro de X academia pode tirar na esteira, aí você tem que perguntar antes se pode tirar na esteira, se está autorizado a tirar. Perfeito. É mais ou menos isso que você quer saber? Não, é isso, né? É o bom senso e respeitar as regras, né? Não tem jeito. Mas eu não sabia que na rua, pelo menos aqui em São Paulo, se você estiver praticando uma atividade física, você pode. Eu não sabia disso. Pode. Você pode, segundo a lei, ninguém vai te abordar e mandar você pôr. Mas se você estiver dentro de um ambiente que exige, o guardinha do parque, ele manda você pôr, mas na rua não. Agora, existe uma outra questão que é cultural e educacional, que as pessoas pedem para você manter a máscara durante a prática esportiva, para as outras pessoas no seu torno não se sentirem incomodadas por você estar de máscara. Mas aí entra de novo na questão filosófica da essência que nós estamos no meio social, e na questão do respeito, as pessoas mantêm a máscara na rua também por uma questão de educação, e até mesmo para não depois, sair daqui andando sem nada, eu já parei de praticar, agora eu vou ficar sem. Porque algumas pessoas ficam sem depois. A ideia é você tirar durante a prática, mas depois recolocar. Tudo cai no respeito no você. Eu corri umas 3 vezes lá no Ibirapuera durante depois que reabriu e tal, de máscara. É claro, eu não vou negar que é ruim, você, né, para puxar o ar, mas eu não sou um atleta de alto rendimento também, que, nossa, eu preciso. Tudo bem, eu vou lá praticar a minha corrida e volto. Eu acho que não custa nada. Claro, lá eu nem poderia, mas é aquilo, né? Eu acho que se você é um atleta de alto rendimento, tudo, você vai ter um lugar correto, você vai para algum mato, vai para algum lugar isolado, né, fazer seus treinos. Mas aí que eu falo para as pessoas, poxa, Ana, mas eu quero ir lá praticar e eu tenho que usar máscara. Eu falo assim, se você for no lugar que exige máscara, você não vai poder fazer performance. Você vai ter que correr mais devagar do seu limiar, porque o seu esforço respiratório pode causar desconforto, sim, e existe literatura que prova que aumentou o número de problemas cardiorrespiratórios depois do uso de máscara e esporte.
inclusive infartos, e você ficou sabendo de casos que teve até, eu não quero nem discutir isso, mas por causa do uso da máscara. Então, a pessoa que vai praticar o esporte não pode fazer igual o nosso amigo perguntou de tiros, fartlek e coisas muito que vai para a zona 4, que é uma zona do nosso coração, bater no máximo, não pode para essa zona, porque não foi feito o teste de máscara quando você fez o ergo espirométrico, o seu teste de esforço, então não é legal saber como é testando com a máscara. Vai que você tem um déficit e desmaia, ou acontece alguma coisa pior. Então, não é legal você fazer muito esforço de máscara, diminui o ritmo. Doutora, para encerrarmos, a gente tem um tempinho ainda, porque eu quero que você conte aqui pra gente, entre seus pacientes, as tuas pacientes, você tem Marta, Formiga, Maurine, Cristiane, é isso mesmo, doutora? Eu trabalhei na CBF, mas assim... Conta pra gente essa experiência aí de ter sido médica da seleção feminina durante 10 anos, né? E na Olimpíada também, na sua fotinho aqui do Papo de Araque, você tá com a tocha, inclusive. Foram 2 momentos inesquecíveis que eu acho que todo mundo que pratica esporte queria realizar como atleta, e aí não deu certo, a gente vai como outra forma, nem que fosse de entregar a água para eles. É uma realização. Então, eu quis estar lá e fui atrás do meu currículo para estar num grande time. Mas quando eu conheci o Dr. Runco, que foi quem me levou, que era o médico da masculina, ele falou, eu precisava de uma médica mulher para estar na seleção, e eu já era da Santa Casa, que lá a gente atende de forma gratuita os atletas, é no SUS mesmo, qualquer pessoa liga, marca e passa com a gente. Então eu já estava nesse grupo atendendo atletas carentes, mas não é só carente, Maria Esther Bueno passava com a gente, os atletas campeões olímpicos da ginástica artística, tem uma lista gigantesca, eu não quero ficar citando nomes, mas assim, as pessoas passam lá pela questão da Santa Casa de São Paulo, e aí eles me levaram para a CBF, onde eu era convocada como uma atleta, você vai ser convocada para trabalhar na seleção. E aí eu viajava para as competições com elas. E são, assim, atletas como você, como eu, pessoas simples, que representam o nosso país pelo alto índice que elas têm de rendimento esportivo. E são pessoas absolutamente normais, são pessoas maravilhosas que a gente aprende a lidar, que se lesionam como qualquer pessoa, a gente acaba tentando fazer com que essas lesões não aconteçam, prevenindo mais, e a gente recebe essa convocação e fica junto lá na Granja Comari 5 dias, 7 dias antes, depois viaja, joga, volta e cada um vai para a sua região de novo de origem. E foi assim por 10 anos. Nas Olimpíadas eu me inscrevi como voluntária e aí eu fui acolhida no tênis. Então eu fiquei no FOP, que é o Fear of Player. Eu cuidei lá Serena Williams estava lá, o Del Potro, e aí eu ficava no tênis lá, rezando para não se machucar, mas ao mesmo tempo, se precisasse, eu queria entrar na quadra lá. Tipo, a Serena Williams, só nada grave, mas só para eu atender. Só para pegar nela. Foi lindo, foram 2 experiências inesquecíveis. Legal. E as pessoas podem depois, como voluntários, agora no Japão já fechou, que são 2 anos prévios de seletiva, mas para a França vai abrir daqui a pouco as seletivas, vale muito a pena. E você vai se inscrever de novo, doutora? Para a França, sim. Para o Japão, não, porque eu tive bebê agora, né? 2 anos, o meu mais novo. Então, eu não consegui participar da seletiva porque tem que ir lá fazer algumas entrevistas. Hoje, provavelmente, seria online, né? Por causa da pandemia. Mas, na época, eu não me achei muito na logística de ir até o Japão. Mas, na França, eu vou... Nossa, na fase ainda de seleção, para você se voluntariar, você tem que ir até o lugar onde vai acontecer a Olimpíada? Tem, porque eles precisam, além do seu currículo, ver se sua capacidade também é porque tem gente que tem tudo nessa vida, né? Falsifica tudo, né? Então tem entrevista oral, tem prova técnica, prova prática, você tem que demonstrar proatividade, existem classificações igual você fazer uma entrevista, mas é só na fase final. Mas eles bancam esse deslocamento, pelo menos para a Olimpíada em si, não? Nada? Não, nada, é tudo custo pessoal, voluntário. Os únicos que recebem na Olimpíada são os chefes da cadeia alimentar. Os voluntários, eu fiquei 1 mês bancando ali no Rio de Janeiro, mas todo por conta própria. E aí a gente acha que ganha na alimentação só do período que você está trabalhando. A vantagem maior é que você tem passe livre para todas as... Então, eu saía do tênis, eu ia ver tudo, todos os jogos. Tudo. Eu saía de lá... Eu faço isso, sabia? Em todas as Olimpíadas, passe livre em tudo, eu saio de um vou para outro, só que no controle remoto. Ah, boa. Também tem. Então, olha, mês de Copa do Mundo e Olimpíada, eu vejo qualquer coisa.
qualquer modalidade, qualquer país. Eu quero saber a hora que começa e eu vou até a hora que... É muito legal. É muito legal. Eu falo que é um parque de diversões para quem gosta de esporte. Eu passava ali o dia me divertindo. Muito legal. Fantástico, doutora, fantástico. Bom, alguma dica aí para os nossos atletas do Clube Sírio para se machucarem menos? Eu acho que, na verdade, você deu várias ao longo da live toda, mas alguma outra coisa que você queira adicionar ou é isso aí? Não, é basicamente perder peso, fortalecer como chave, mas existe uma coisa que eu gosto muito, que é estudar biomecânica do movimento no esporte. Então, as pessoas que gostam de determinado esporte, eu vou falar, por exemplo, a corrida, estudem como correr de forma correta, porque o gesto esportivo daquilo vai facilitar você ter menos lesões e performar. Mas não necessariamente você quer ser um campeão mundial. É só para você poder não gastar tanta energia e nem se machucar. Eu vejo aqui no clube gente correndo errado, mas não errado porque ela quer, porque ela talvez não vai buscar um profissional para corrigir os erros. Eu vejo na natação, vou dar um exemplo, a pessoa não faz a recuperação com o cotovelo alto, então a mão está torta, não está respirando de forma correta, ou vai fazer uma musculação, está tudo errado, assim, mas por quê? É um jeito que está fazendo biomecanicamente, forçando as suas articulações ou tendões. Então, além disso tudo, eu queria pedir para as pessoas também corrigir o seu gesto para não fazer de forma errada e não querer fazer já com ganho de performance. Faz mais devagar, de forma mais correta e pede para o profissional te corrigir, um professor te corrigir. Estou fazendo certo? Corrige e vamos arrumar. Aí depois você manda ver. E depois fica mais fácil de você mandar ver, né? Isso. Senão você pode acabar tendo efeito contrário. Você quer uma saúde boa, você vai se machucar, não faz sentido. Exatamente. Fazer mais lento, de forma correta, depois você ajusta, acelera e aí vai. É comum ver isso na academia, né? Você chega na academia, tem os caras que fazem assim, ó. Ele vai lá no supino e faz assim, curtinho, assim, rápido, tá falando tudo errado, mas o peso é enorme, né? Então, aí acho que tá arrasando, né? Exatamente. E uma dica para as mulheres: sigam um pouco os homens que olham no espelho para fazer os exercícios. As mulheres às vezes não se gostam. Então, meninas, parem na frente do espelho, se amem lá fazendo a musculação igual os meninos fazem, porque o fato de vocês se olhar para fazer o exercício, você também corrige a sua postura. Observa, as meninas não vão para frente do espelho. As mulheres têm uma crítica muito grande com o seu corpo. Então, culturalmente, a gente não tem a questão de ficar tanto no espelho quanto os homens, isso é estatístico. E outra coisa das meninas que eu defendo muito a sororidade. Mulheres, busquem chamar as amigas também para jogar vôlei, para jogar tênis, para fazer os esportes assim como os homens fazem. Eles se unem tanto. E vamos chamar as amigas também para vir para o clube. Então, as senhorinhas, as tiazinhas que ficam lá jogando carteado, vai antes ali para a ginástica fazer uns movimentos. Se unam mais para uma estimular as outras para praticar esporte. E assim, depois vocês sentam lá para tomar o chá. Sabe? Os homens fazem muito isso e tomam a cervejinha deles, as coisas deles, e as mulheres ficam bravas. Ai, você foi jogar de novo futebol? Deixa jogar, eles estão fazendo esporte. Vai ser feliz, mas vai ser feliz também com as suas amigas, entendeu? Então, deixa. É mais uma coisa cultural, assim como a gente falou da comida, né? Que a gente precisa combater, né? Não precisa ser essa ficar reclamando que o cara vai lá praticar um monte de atividade e ver os amigos. Vai também. Vai também, vai ser feliz. E deixa os seus queridos irem também, porque eles vão voltar felizes para te abraçar em casa, você vai estar linda também, feliz, e aí vocês vão ser felizes. Sabe assim? É tudo uma questão de bem-estar, de felicidade, de amor próprio. Você vai exalando felicidade quando você faz uma coisa que você se sente bem. E aí, mulherada, vocês têm o argumento perfeito. Se você estiver na academia se olhando no espelho, alguém passar e falar, nossa, que narcisista. Fala, não, a doutora mandou. Eu preciso ficar olhando no espelho. Pronto. Aí tira selfie, posta no Instagram, mas qualquer coisa é culpa da doutora. Põe tudo, que eu vou amar e me marca. Doutora, brigadíssimo. Obrigado pelo seu tempo, pelo esse papo super gostoso. Um monte de gente comentando aqui, te agradecendo, te parabenizando. Depois você pode ver lá no post. Essa live fica, tá? Na página do Face do Sírio. Então, pessoal que chegou depois, podem rever, mandem para as pessoas. Que foi muito legal. Mais uma vez, muitos aprendizados, muita coisa boa. Obrigado, doutor. Fico feliz, eu que agradeço o convite. Valeu, boa semana. Até a próxima. Obrigada, até, tchau. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Foi sensacional. Muitas lições legais, muita coisa boa e um alto astral, né? Acho que no fundo é isso. O esporte faz bem para a cabeça também da gente, né? Pessoal, semana que vem, então, nós vamos falar sobre a transformação digital com
o Rodrigo Cury. É um assunto super, super atual, relevante, importante, e essa transformação está acontecendo, não adianta a gente querer ficar fora dela, né? Então, convido você, mais uma vez, quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, mais um Papo de Araque, um assunto super legal, um convidado super especial. Obrigado pela participação, pela audiência, pelos comentários, por tudo. Como sempre, todas as semanas é um prazer estar aqui. Até semana que vem, gente. Tenha uma semana excelente. Tchau, tchau.